Igreja Evangélica Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos abrir a Bíblia Sagrada, meus irmãos, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E esta é a quinta mensagem que o pastor traz à igreja sobre o tema criação versus evolução, a verdade versus a mentira. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E diz assim a palavra do nosso Deus: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar para que o Espírito Santo fale à igreja nesta manhã. Oremos ao nosso Deus agora, oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, e como é bom saber, meu Deus, que toda a Escritura, toda a Bíblia, ela é inspirada pelo Senhor. Foram homens que escreveram, mas debaixo de uma inspiração total de Deus. Era o Senhor guiando cada palavra, cada vírgula, cada pensamento que eles teriam que expor nas Sagradas Escrituras. Por isso que ela é útil para o ensino, todo e qualquer ensino. A tua palavra, ela é apta para nos preparar para toda e qualquer situação nesta vida. E por isso nós amamos a tua palavra, amamos a tua verdade, Senhor Deus. E queremos a cada dia continuar crescendo na tua graça e no teu conhecimento. E que nesta manhã nós possamos mais uma vez ouvir a tua voz. Nós possamos mais uma vez ser ensinados pelo teu Espírito, porque é o teu Espírito que nos ensina todas as coisas. É o teu Espírito que nos capacita a compreender os mistérios revelados de Deus. Se o teu Espírito não nos der essa capacidade, nós não entenderemos nada, não compreenderemos nada. Então fala-nos nessa manhã, fala ao coração de cada homem, de cada mulher, que o Senhor com mãos de misericórdia trouxe até esse santuário. Usa-me como teu servo, usa-me como teu pastor. Capacita-me, Senhor Deus, a explanar a tua palavra em profundidade e em verdade, para que o teu nome seja glorificado e para que o teu povo cresça, Senhor, na maturidade espiritual. Eu te peço isso porque a minha suficiência, ela vem de ti, bom Deus, ela vem do Senhor, por amor do nome de Jesus, por amor do nome do Senhor. E que todos que creem digam amém e amém. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, olha, é muito bom nós crermos na Bíblia. É maravilhoso nós confiarmos nesta palavra. Porque se a Bíblia estiver correta, todas as pessoas que creem na Bíblia vão estar absolutamente bem de vida, sem dúvida nenhuma. Agora, se a Bíblia estiver errada, todos aqueles que creem na Bíblia também estarão bem de vida. Por quê, pastor? Porque você seguir os conselhos que a Bíblia nos dá,
Olha, é a coisa melhor do mundo. Os conselhos que nós encontramos aqui nas Escrituras só fazem bem para a nossa vida. Mas eu quero, nesta manhã de domingo, garantir para você que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ela é inerrante, ela está perfeitamente correta em todas as suas afirmações. Eu quero garantir para você nessa manhã de domingo que a Bíblia, ela é absolutamente infalível. Ela sempre vai estar absolutamente correta em todas as épocas, em todas as situações, sempre. Diga graças a Deus por isso. Agora veja, diferente da ciência, porque muita coisa, meus irmãos, que a ciência considerou como verdade há anos atrás, hoje já não é mais verdade. Por exemplo, há cerca de 250 anos atrás, se uma pessoa ficava doente, então a ciência dizia que tirar sangue da pessoa fazia bem, ajudava a pessoa a se restabelecer. Há 250 anos atrás. Olha, tira sangue, tirar um pouco de sangue, tirando todo dia um pouquinho de sangue, vai ajudar a pessoa a se restabelecer. Hoje é o contrário, né? Hoje a ciência põe sangue nas pessoas. Mas há 250 anos atrás, tirar sangue era uma verdade científica. Então, a Bíblia, ela é a verdade. Ela não fala mentiras, nunca. Por exemplo, Gênesis capítulo 1. Vamos lá, primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 1. Diz que seres vivos foram criados completos. Quando Deus criou os animais, quando Deus criou o homem, Deus já os criou completo. Quando Deus criou uma galinha, ela já criou a galinha adulta, pronta para pôr ovos. Quando Deus criou Adão, Adão já era um homem adulto. Eu falei aqui nos cultos passados. Se alguém chegasse diante de Adão e conversasse com Adão meia hora depois dele ter sido criado, e analisasse Adão, ia dizer, olha, ele deve ter aí por volta de uns 30 anos, 20, sei lá. Teria meia hora de criado. Deus criou todos os seres vivos, completos e complexos. Amém? A paleontologia, que é a ciência que estuda a vida do passado da Terra, né? Confirma isso. Ela sempre encontrou fósseis de seres vivos completos. Nunca encontrou um fóssil de um ser vivo incompleto. Ainda informação, nunca, nunca, nunca. Por isso que aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 20, olha o que diz. Acompanha aí, por favor. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxame de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Versículo 24. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Você está vendo? Então, esse capítulo 1 de Gênesis diz que os seres vivos, né, criados por Deus, foram criados em grande variedade, em várias espécies, e todos tinham uma idade aparente. Já aparentavam ter muito tempo de criados, mas tinham sido criados naquele momento. A paleontologia, ela confirma isso aqui, através dos fósseis. Uma grande variedade de fósseis tem sido encontrado, né, em todas as partes do planeta,
E eles não apareceram repentinamente, todos eles completos, todos eles inteiros. Amém, irmãos? Outra coisa, esse texto aqui diz que todos os seres vivos que Deus criou foram espalhados por toda a terra. A ciência da paleontologia confirma isso. A ciência da paleontologia tem encontrado fósseis espalhados em todo o planeta Terra. Em todas as partes do planeta foram encontrados fósseis até hoje. Também aqui no capítulo 1 de Gênesis, vamos ler o versículo 27 e 28. Porque aqui diz que toda a raça humana veio de um único casal, né? Então diz assim: criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você sabia que a genética molecular é uma área da ciência? Através dos estudos do DNA mitocondrial, mostra que todos vieram de uma única mulher. Isso é provado cientificamente. Todos os seres humanos vieram de uma... Isso eles sabem disso, a ciência prova isso. Isso é uma coisa provada. Isso não é uma teoria. Isso não é uma ficção. Agora, a ciência gastou 5 milhões de dólares para fazer um estudo desse. Estudar o DNA, né? E chegar à conclusão, através do DNA mitocondrial, que todos os seres humanos foram oriundos de uma única mulher. Se eles quiserem dar 100 mil dólares, gastaram 5 milhões de dólares de oferta para a nossa igreja, amanhã, segunda-feira, a gente dá a eles o nome dessa mulher. Que pode ser que eles queiram gastar mais 5 para descobrir o nome. Eles descobriram que é de uma só. Nós damos a ele o nome dessa mulher. Você sabe qual é o nome dessa mulher? Eva, diga Eva. Depois você vai ler em casa, do capítulo 2 de Gênesis até o capítulo 6, e você vai ver que ali fala da grande inteligência do homem. Como é que o homem era inteligente? Mostra que no início da povoação da terra, olha, o homem tinha uma sabedoria impressionante já. Essa história do homem da caverna, que o homem vivia nas cavernas, né? A época da pedra. Não tem isso aqui na Bíblia, não, de maneira nenhuma. Aqui mostra um homem muito inteligente. Abra no capítulo 4. Deixa eu mostrar só uma coisa rapidinho. Gênesis capítulo 4, versículo 17. Olha só. E coabitou Caim com sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Olha, edificou o quê? Uma cidade. Para edificar uma cidade, tinha que ter uma sabedoria muito grande. Construir casas, construir prédios, né? Tinha que ter uma inteligência espetacular. Caim edificou uma cidade. Mas tem mais. Aqui no versículo 20, diz assim: Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Quer dizer que o homem, já no seu início, já tinha um grande conhecimento da agropecuária. Como é que ia criar gado se não tivesse capacidade para criar gado? Logo no princípio, né? Versículo 21, tem mais. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Quer dizer que o homem já tinha capacidade para fabricar instrumentos de música. Harpa e flauta. Experimenta fabricar uma flauta. Pega um pedacinho de bambu. Tenta uma flautazinha simples, uma flautazinha doce. Fazer aqueles furinhos lá, certinho, que dê as notas musicais afinadinhas. Experimenta fazer isso. Eles já faziam isso, ó. Olha a sabedoria, a capacidade do homem que Deus criou. Capacidade para fazer harpa e flauta.
no versículo 22, Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamar. Olha, tinha capacidade, irmão, para fazer instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Depois eu vou falar sobre isso, quando eu for falar do dilúvio, quando eu for falar da geração antediluviana, eu vou explicar em detalhes essas coisinhas aqui, que são coisas tremendamente interessantes. Pois bem, a arqueologia, ela confirma que esses povos antigos tinham um alto grau de desenvolvimento na área de astronomia, na área da matemática, na área da ciência, na área da linguística. Tudo isso é confirmado pelos arqueólogos. À medida que eles escavam e iam descobrindo coisas daquela época, aí vão encontrando esses aspectos. Puxa vida, olha o que é que o homem já tinha capacidade de fazer. Olha aqui encontramos uma flauta. Olha aqui encontramos uma harpa. Olha aqui encontramos uma espada. Você sabe o que é fazer uma espada de ferro? Você tem ideia a que temperatura um forno tem que estar para poder extrair o ferro? Como é que naquela época fazia isso, hein? Como é que eles conseguiam isso? Depois eu vou falar em detalhes sobre isso. Amém? Aqui do capítulo 6, do capítulo 6 ao capítulo 9, né? Fala de um dilúvio que destruiu toda a raça humana, animais, plantas, né? Olha, a paleontologia, ela confirma isso, com os fósseis que eles têm encontrado de seres humanos, de animais, de plantas. Então, leia aqui, capítulo 6 de Gênesis, versículo 13 em diante. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura, e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Quando eu falar do dilúvio, falar da arca, eu vou mostrar para você por que Deus mandou fazer uma arca com 3 andares. Tem que ter uma explicação. Deus não é maluco. Tudo tem que ter um sentido. Por que Deus mandou fazer assim? Por que ela tinha que ter 3 andares? Qual era o segredo que tinha nisso aí? Você vai ficar maravilhado. Você vai ficar maravilhado. Bom, continuando. Versículo 17. Porque eu estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Interessante isso aqui, né? Tem mais uma coisa. A geologia, ela confirma que há uma sedimentação global em toda a crosta do planeta Terra, causada por uma inundação. Toda a crosta do planeta Terra tem uma sedimentação formada por uma grande inundação de águas. Quer saber mais? Do capítulo 10 de Gênesis até o capítulo 12, depois você vai ler esses capítulos todos. Fala, por exemplo, da separação das línguas, da separação dos povos. Lembra aquele episódio lá da Torre de Babel, que aconteceu lá na planície de Siná, no Oriente Médio? Vamos ler aqui, capítulo 11. Capítulo 11 de Gênesis. Vamos ler do versículo 1 em diante. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. E disseram: vinde,
edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemo-nos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, Deus e os anjos, né? Para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Olha que coisa interessante. Irmãos, a linguista geográfica, ela mostra que todas as línguas faladas hoje no planeta Terra tiveram origem lá no Oriente Médio. Isso é provado cientificamente. A linguista geográfica é uma área da ciência. Prova que todas as línguas que se falam hoje no planeta tiveram origem lá no Oriente, aqui, ó, onde Deus operou isso aqui. Tremendo isso aqui, né? Mas nesse texto aqui também de Gênesis, fala da origem dos povos judeus e árabes. Aqui também fala. Olha, os estudos feitos através do DNA confirmam que tanto os judeus quanto os árabes, eles possuem um mesmo ancestral. O mesmo ancestral. Você sabe quanto foi gasto pela ciência para chegar a essa conclusão? $1 milhão. Gastaram $1 milhão estudando. É verdade. Estudo o DNA dos árabes, estudo o DNA dos judeus. Puxa vida, eles têm o mesmo ancestral. $1 milhão. Se eles quiserem dar uma ofertinha para nossas obras aqui da igreja, $50 mil, só não vou nem pedir 100 não. Se eles derem $50 mil, a gente essa semana mesmo a gente dá para eles o nome do pai, das duas mães e dos dois filhos, que deram origem a esses dois povos. Você quer ver? Abra lá em Gênesis 21. Gênesis capítulo 21. Versículo 9. Diz assim: vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Versículo 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Você quer saber qual é esse único ancestral comum aos árabes e aos judeus? Abraão. Quem são os dois filhos, pastor, que deu origem a esses dois povos? Ismael e Isaque. Quem são as duas mães? Quem foi a mãe de Ismael? Sara, a escrava. Quem foi a mãe de Isaque? Não, Agar, a escrava. Quem foi a mãe de Isaque? Sara. Tudo aqui na Bíblia. Agora que eles estão descobrindo isso, estão chegando à conclusão que os dois povos têm o mesmo ancestral. Aleluia. Abra em João capítulo 17. João capítulo 17, versículo 17. O Senhor Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do nosso Deus é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade. Então vale a pena você crer, vale a pena você confiar na Bíblia. A Bíblia é a verdade. Nós temos acompanhado nesses últimos tempos
as grandes descobertas científicas. É verdade. A cada dia que passa, a ciência evolui e evolui de uma forma extraordinária. A ciência tem descoberto coisas fantásticas. Mas eu quero dizer para você que as pessoas às vezes dizem assim, mas puxa, como o homem moderno é inteligente, né? Como a ciência tem evoluído. Quantas coisas a ciência tem descoberto. Oh, como isso é fantástico. Fantástico, é? Eu quero dizer para você que o que a ciência tem descoberto, de há muito tempo, a Bíblia já falava dessas coisas. Já estava aqui na Bíblia. Por exemplo, para você ter uma ideia, a ciência atmosférica, ela já descobriu como é que funciona a movimentação das correntes atmosféricas. Como é que se processa isso? Como é que se funciona, né, os ventos, como é que eles vão, como é que eles vão. Tem todo um processo aí incluído. A Bíblia já falava disso. Ó. Pastor, a Bíblia já falava disso? Já. Deixa eu te mostrar. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 6. Olha só. Salomão falando. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. A ciência foi descobrir isso agora. Como é que funciona, sabe? Todo esse processo dos ventos lá na atmosfera. A Bíblia já fala disso. Nós temos ouvido falar muito nos últimos tempos que a água do planeta, a água potável, a água que presta para beber, está se esgotando. Já ouviram isso na televisão? Já leu isso na revista, nos jornais? Fazem propaganda, olha, tem que economizar água. Quando você for escovar os dentes, você molha a escova, fecha a torneira, escova, depois você abre. Vai tomar um banho, se molhou, na hora de ensaboar, fecha a torneira. Se ensaboa, depois abre de novo. Você tem que poupar, está acabando a água do planeta. Não é verdade? O problema é que as pessoas pensam que a água está se acabando. Irmãos, isso não é verdade. A mesma quantidade de água que Deus criou no início da sua criação é a mesma quantidade de água que existe hoje. Não alterou, nem aumentou, nem diminuiu. Deixa eu dizer uma coisa. Até a metade do século XX, a ciência ainda duvidava disso. Quando se dizia, não pode acabar a água. Como é que vai acabar a água? Vai para onde? Para acabar a água? A água não acaba. Como é que diz que a água está se acabando? Não, está se esgotando, está diminuindo. Cada dia os reservatórios de água vão se tornando, vai haver seca, as pessoas vão morrer de sede. Não. Hoje, a ciência reconhece que existe um ciclo hidrológico. Está aqui na Bíblia. Ou seja, através de um processo que eles chamam hoje de ciclo hidrológico, as águas do mar, as águas dos rios, as águas das lagoas. Qual o processo do ciclo hidrológico? Elas se evaporam, elas formam nuvens nos céus, nos reservatórios dos céus, e numa determinada hora elas voltam a cair outra vez sobre a terra, em forma de quê? De chuva, em forma de neblina, em forma de neve, torna outra vez para a terra, aí escorre outra vez para os rios, e escorre para os lençóis subterrâneos, escorre para as lagoas, para o subsolo, e aos poucos elas começam a correr outra vez para o mar. Deságua outra vez no mar. E é isso que mantém o equilíbrio hidrológico do nosso planeta. Então o problema não é falta de água. O problema é a poluição, é a contaminação que o homem tem feito, que pode tornar absolutamente impossível reutilizar a água. Mas não falta de água. A água está aí. Como os governos, as autoridades, elas têm sido absolutamente competentes para fazer um gerenciamento adequado, né, dos recursos hídricos do planeta, aí o que é que eles fazem? Eles passam para a população a informação de que as reservas de água estão se acabando. Não, eles é que estão sendo incompetentes. Se eles tomassem providências cabíveis, se gerenciassem bem
todos os recursos hídricos do nosso planeta, não haveria problema nenhum de água. Porque o ciclo hidrológico é esse. Se não fosse assim, irmãos, os oceanos transbordavam. Todos os rios correm para onde? Para o mar. Imagina o mar recebendo água. Enchia até transbordar, meu irmão. Não, recebe, evapora. Chove, enche lá de novo, a lagoa, os rios, corre para o mar outra vez, evapora. É um ciclo. A quantidade de água não muda nunca. Então, a ciência hoje reconhece esse ciclo hidrológico. Só que eu quero dizer para você que há 3.000 anos atrás, a Bíblia já falava disso. Pastor, Eclesiastes capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Aleluia. Olha aí, Salomão já falava disso, que é um ciclo hidrológico. Os rios correm para o mar, e todas as águas, e o mar não se enche. O mar não vai enchendo, não aguento mais. É muita água que estão trazendo. Onde é que eu vou comportar tanta água? Não, porque Deus, na sua sabedoria, já criou esse ciclo hidrológico. Água evapora, se transforma em nuvens de chuva, volta outra vez para a terra, através de neblina, através de chuva, através da neve, torna outra vez para os rios, para a lagoa, para os lençóis subterrâneos, torna outra vez para o mar, e esse ciclo é contínuo. Não acaba nunca. Amém? Pastor, quer dizer então que eu posso tomar banho aí com a torneira ligada 500.000 horas? Não, aí seu bolso é que vai sofrer. Seja econômico, para que você possa economizar na hora de pagar a conta da água, né? Mas não porque está acabando a água. Não existe esse negócio de acabar a água. Pode faltar água no planeta? Pode. Porque os governantes são incompetentes. Não há uma política adequada para gerenciar os nossos recursos hídricos. O homem não tem respeito por nada, né? Polui tudo, contamina tudo. Então o que tem de água contaminada, que talvez não preste mais para ser utilizada, é uma coisa bárbara, é uma coisa impressionante. Agora, meus irmãos, eu falei num dos cultos passados que só agora a ciência foi descobrir que existe luz no universo que não emana de nenhum corpo celeste. Porque as pessoas sempre imaginaram o quê? A luz emana do sol. Vem do sol, né? Ou então luz de alguma estrela. Não. Existe luz no universo que não veio de nenhum corpo celeste. Olha, a ciência descobriu isso agora. Agora é interessante, né? Foi preciso se passar 6.000 anos para que os cientistas chegassem a essa verdade. Mas a nossa Bíblia diz que é assim. Que é exatamente dessa maneira. Abra em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Quer dizer que primeiro Deus criou luz. Só no quarto dia da criação é que Deus criou o sol, a lua, as estrelas. Mas primeiro Deus criou luz, uma luz que não emana de nenhum astro, de nenhum corpo celeste. Agora a ciência descobriu isso. Poxa, há uma luz aqui no universo que não é do sol, não é de nenhuma estrela, não é de nenhum cometa, não é de nenhum corpo celeste. E está ali a luz. Está aqui, ó. Haja luz. E houve luz. Só no quarto dia Deus cria os corpos celestes. Glória a Deus. Aleluia. Diga graças a Deus. A ciência também descobriu a existência dos átomos e das partículas subatômicas, né? Ou seja, a ciência diz o quê? Que são partículas tão pequenas que não dá para interagir com a luz e ver. Para se ver um átomo, para se ver as partículas subatômicas, tem que se usar microscópio superpotente para poder enxergar o que é um átomo. Então o que a ciência diz? Ela diz: olha, agora nós já descobrimos que tudo aquilo que é material é composto de átomos, que por sua vez
é composto de partículas subatômicas. Aí vem a física quântica e diz assim: o universo visível, aquilo que nós vemos, é formado de coisas invisíveis. É o conjunto de átomos e de partículas subatômicas que faz com que a gente enxergue o universo visível. Oh, coisa grande, grande novidade. A minha Bíblia já diz isso há 2000 anos atrás. Paulo disse isso em Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hebreus 11, versículo 3. Ele diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quais são essas coisas que não aparecem? Os átomos, as partículas subatômicas, criadas pelo nosso Deus, irmão. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Amém? Olha, a Bíblia, ela trata de todas as áreas: geologia, oceanografia, física, área da termodinâmica, astronomia, psicologia, a zoologia. Todas as áreas estão aqui na Bíblia. Biologia, que o Érigles adora, né? Gosta muito de biologia o Érigles, né? Ciência atmosférica. Depois você dá uma lidazinha no capítulo 38 de Jó. Depois, que você vai ver que tudo isso aqui está lá. Olha, meus irmãos, o mesmo Deus que fez todas essas coisas grandiosas, todas essas coisas que os nossos olhos contemplam, é o mesmo Deus que fez esse livro aqui, a Bíblia. Por isso que eu disse aqui no início dessa série de mensagens, que fé e ciência sempre andarão juntas. Sempre andarão juntas. O problema é que o povo de Deus foi ensinado a crer que fé e ciência não se misturam. Não, fé e ciência não pode se misturar. Aí eles acham o quê? Que ciência é só para o colégio, para o cursinho pré-vestibular, para a faculdade, e só para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Domingo não. Domingo é Bíblia, domingo é para a igreja. Agora a ciência é outra história lá. Agora você pergunta assim: pastor Carlos Magno, por que eles ensinam nas escolas, nos cursinhos, nas faculdades, que o mundo é produto do acaso? Mas a gente vem aqui para a Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, e vê que não é assim. Diz que Deus criou os céus e a terra. Por que nos ensinam lá no colégio, pastor, que o homem é produto da evolução? Mas nós vemos aqui na Bíblia, em Gênesis, que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Olha, a mesma coisa, meus irmãos, é quando eles nos dizem que o universo tem bilhões de anos. E a gente vem aqui para a Bíblia e começa a fazer uma comparação com a datação da Bíblia e vê que alguma coisa está errada. A Bíblia diz que a Terra tem aproximadamente 6 a 8 mil anos que Deus criou tudo isso que está aí e que você vê. Ele diz que tem bilhões de anos. Como é que a gente entende essas coisas, pastor? O problema é que eles dizem muita coisa, mas dizem muita coisa apenas teoricamente. Porque, olha, se alguém conseguisse ir no laboratório, fazer uma experiência científica e provasse através de uma experiência científica que a Bíblia está errada, isso afetaria violentamente a nossa fé. Mas acabaria com a nossa fé, porque uma experiência de laboratório científica provaria que a Bíblia estivesse errada. Isso seria um desastre. Isso acabaria com o cristianismo. Isso desmontaria tudo que Deus colocou aí. Não tenha nenhuma dúvida quanto a isso. Só que sabe quando isso vai acontecer? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Você sabe o que é que Deus falou para os seus filhos? Abra no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31, versículo 35. Olha o que Deus falou através deste homem. Todos encontraram? Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas à lua,
e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Versículo 36. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Olha o que Deus está dizendo. Filho uma vez, filho para sempre. Deus disse, olha, se essas leis fixas que eu criei, que regem a astronomia, que regem a gravitação planetária, a gravitação intergaláctea, o ciclo hidrológico que eu falei ainda há pouco aqui, se essas leis puderem ser mudadas, aí vocês deixarão de ser meu povo. Aí vocês deixarão de ser meu povo. Quando que isso pode deixar de acontecer? Nunca. Quando que o sol vai deixar de aparecer um dia? Nunca. Nunca. Esse eu determinei, está lá. São leis fixas. Quando que a lua vai deixar de estar lá no espaço? Nunca. Quando que vai deixar de haver o ciclo hidrológico? Águas correndo para o mar, evaporando, formando nuvens, depois voltando à terra de várias formas de maneira. Nunca. Deus diz, olha, fica tranquilo. Vocês serão meu povo para sempre. Só para vocês ficarem seguros, se alguém puder alterar essas leis fixas que eu determinei, aí vocês deixam de ser meu povo. Como ninguém nunca vai conseguir alterar isso, filho uma vez, filho para sempre. Mas tem mais. O versículo 37. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Olha, irmãos, a imensidão dos céus, o tamanho desse universo que Deus criou, torna absolutamente impossível qualquer tentativa do homem de medir o tamanho disso tudo. Não tem como se medir o tamanho do universo. É absolutamente impossível. Você lembra que eu falei aqui num dos cultos passados? A ciência descobriu que há um buraco negro no universo. De repente eles disseram, puxa vida, tem um lugar aqui que não tem estrela, não tem galáxia, não tem luz. É um buraco negro, chamado de buraco negro. Eu mostrei que Jó já falava disso. Jó já dizia isso aqui. Olha, esse campo desse tal buraco negro tem um campo gravitacional tão forte, tão violento, que qualquer estrela, qualquer galáxia que passe dentro desse campo gravitacional é engolido por esse buraco negro e ninguém sabe para onde vai. E a moderna ciência fica dizendo, caramba, e a gente não consegue passar daí? A gente não sabe onde vai dar isso aí? A gente não sabe para onde vão essas coisas? Tudo obra de um grande Deus e Criador a quem nós servimos, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. A moderna astronomia fica enlouquecida, viu? Sem ter resposta para essas coisas, né? A própria Terra, olha, está cheia aí de mistérios que são insolúveis. Deus diz aqui, ó, se alguém conseguir medir o tamanho do universo, se alguém conseguir sondar os fundamentos da Terra, todos os mistérios da Terra, aí eu vou rejeitar vocês. Aí haverá a possibilidade de eu rejeitar você. Que Deus está dizendo, é impossível. Aí vem esses ateus evolucionistas aí, com essa teoria maluca, que diz que o homem é fruto do acaso, que diz que o universo surgiu do nada, que diz que existe uma coisa chamada fóssil, que consegue provar como é que tudo começou. Presta atenção, meus irmãos, amada igreja. Um alerta. Muito cuidado com essa coisa de teoria. Por quê? Porque toda teoria, ela está limitada à percepção humana. Toda teoria. Por exemplo, se eu disser para você que tudo que é mais pesado do que o ar cai, aí você diz, tá bom, eu vou provar se é verdade. Você vai lá, pega um calendário. Eita, caiu. Um tijolo. O tijolo cai.
Pega uma pena de galinha, joga a pena cai. Você está observando, você tem percepção. Através dessas experiências, você pode criar várias teorias, ou não pode? Várias teorias. Você tem uma mente aí que dá capacidade a você para isso. Agora, o problema é que algumas teorias, elas vão muito além da nossa percepção. Está vendo? Nuvem de chuva, raio, trovão, relâmpago. Aí vem a teoria que diz assim, olha, aparece nuvem de chuva no céu, aí acontece o raio e o trovão, e de repente relâmpagos. Bom, tem um probleminha aí. O problema é que às vezes o céu está limpo, não tem nenhuma nuvem de chuva, céu maravilhoso, cheio de estrela, e começa o relâmpago a aparecer lá em cima. Já viu isso? Então essa teoria que diz que primeiro tem que haver nuvem de chuva, aí vem o raio, vem o trovão, depois o relâmpago, está furada. Ela vai além da nossa percepção. Então a gente tem que lembrar sempre, meus irmãos, que o cientista não é Deus. O cientista é homem. E como homem, ele erra nas suas conclusões, ele erra nas suas predições, ele erra nas suas teorias. E tanto é verdade que se você pegar um livro, por exemplo, de biologia molecular, escrito há 50 anos atrás, você vai ver que ele está todo revisado. Aquilo que era uma verdade científica há 50 anos atrás, não é mais hoje. A gente pensava que era assim, mas aí fomos evoluindo, foi passando o tempo, fomos nos aprofundando no estudo, chegamos à conclusão que não é daquela maneira. Revisa o livro. Os meninos e as meninas que fazem faculdade sabem disso, né? Ériglis, que faz faculdade, está terminando engenharia, na área da física quântica, é a mesma coisa, né? Olha aí. Livro que ele estudou no 2º grau, quando passou para a faculdade já estava tudo diferente. Não é mais isso, mudou. Já fez uma revisão, já se estudaram mais, já viram que a coisa é diferente. Então cuidado, viu? Muito cuidado, porque nem todo raciocínio lógico está correto. Isso é muito interessante, viu? Por exemplo, vamos imaginar que tem um sujeito lá, um matemático, que decidiu estudar e descobrir uma fórmula de como calcular a raiz quadrada. Aí ele disse, bom, vamos calcular a raiz quadrada de 2025. Raiz quadrada de 2025 é 45. Se for calcular isso aí, dá uma conta bem grande. Né? Você vai fazer, mas eu já estou colocando o resultado, é 45. Aí ele analisou e disse, puxa vida, 45 é o resultado da soma dos 2 primeiros números com os 2 últimos. Está aqui, ó. 20 mais 25, 45. Olha que coisa linda, maravilhosa. Aí ele disse, deixa eu pegar um outro número aqui. Aí ele pega um outro número aleatoriamente. 3025. Raiz quadrada de 3025, 55. Aí ele observa e diz, puxa vida, 30 mais 25 igual a 55. Diz, maravilha. Aí diz, não, mas isso aqui é tudo múltiplo de 5. Vamos mudar, vamos sair para outro número. Aí ele pegou o número 9.801. A raiz quadrada de 9.801 é 99. Aí diz, caramba! 98 mais 01, 99. Olha lá. Aí ele diz, pronto, vou escrever aqui um livro e vou passar uma dica para todos os estudantes do Brasil e do mundo. Quando você for calcular uma raiz quadrada de um número de 4 algarismos, entre 1.000 e 9.999, não precisa usar calculadora, não precisa fazer aquelas contas enormes que se faz no colégio, basta você somar os 2 primeiros algarismos desse número com os 2 últimos algarismos desse mesmo número. Você encontra a raiz quadrada. Aí a turma que estuda diz, ô, coisa boa da vida, manda o professor mandar a raiz quadrada para mim que eu deito e rolo. Manda cair na prova do vestibular, que eu vou fazer tudo tranquilo. Uma beleza, não é? Não, está errado. Está errado. Quer ver? 1089.
Raiz quadrada de 1089, 33. Se usar essa teoria que o matemático criou, que a soma dos dois primeiros números com a soma dos dois números da raiz quadrada, furou. 10 mais 89 dá quanto? 99. Está errado a teoria, tá? 2.209, raiz quadrada 47. A teoria dele diz que a raiz quadrada de um número de quatro algarismos é igual à soma dos dois primeiros números com a soma dos dois últimos. 22 mais 0,9 dá 31. A raiz quadrada é 47. Furou. Outro número. Esse aí então danou, porque dá uma dízima periódica. A raiz quadrada de 6.000 dá 77,4596, dízima periódica. Na teoria dele qual é? Se somar os dois primeiros algarismos com os dois últimos algarismos, dá a raiz quadrada, dá 60. Qual é a raiz quadrada desse número? Uma dízima periódica. Amém? Você está vendo? Quer dizer então, pastor, que esses três números que esse matemático pegou para fazer essa teoria, eles foram simplesmente usados como uma mera coincidência. Coincidentemente, ele pegou três números que, se usasse esse processo, encontraria a raiz quadrada. Olha, qual é o perigo disso, pastor? Irmãos, às vezes pega-se uma teoria errada, completamente furada, e passa para as pessoas, induzem as pessoas a crerem em coisas erradas. Olha o perigo que é isso, viu? Veja o perigo que é você embarcar de cabeça, mergulhar de cabeça em qualquer teoria maluca que se apresenta aí, né? Leva as pessoas a aceitar uma teoria errada. Então, irmãos, eu volto a dizer, a Bíblia Sagrada, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a máxima expressão da verdade. A palavra do nosso Deus, ela é viva e eficaz. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Hebreus, ele disse isso. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Paulo diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não é morta. Ela não é um organismo morto, ela é um organismo vivo. Ela tem vida, ela é viva, ela tem uma eficácia tremenda e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até ao ponto de dividir juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Olha, ela não volta vazia. Aquilo que Deus diz na sua palavra, será. O profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, Isaías 55, 11, o Senhor diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que eu a designei. Aleluia! A palavra de Deus não volta vazia. Quando a palavra diz que tu é mais do que vencedor, olha, você é mais do que vencedor mesmo. Aleluia! Não volta vazia. Ela sempre vai se cumprir para aquilo que Deus a designou. Veja no Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. O salmista, cheio do Espírito, ele diz: Senhor, lâmpada para os meus pés é fazer jejum, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Quanto mais eu jejum, mais luz eu tenho. Não, quanto mais jejum você faz, mais pirado você fica, mais com dor de estômago, mais gastrite você adquire, viu? Porque o jejum era um rudimento judaico. Nós não somos judeus, nós não somos subproduto de um judaísmo enfermo, nós somos uma igreja de origem gentílica. Jejum era para os judeus, e era durante a lei, e era um rudimento deles, tem nada a ver conosco. Eu vejo o povo de Deus aí jejuando, e dizendo, não, porque o jejum move a mão de Deus. Ah, é? Quer dizer que Deus é movido pelo jejum, é? O jejum move a mão de Deus? Não move nada.
Ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha, no tempo antigo, naquela época, as pessoas colocavam as lamparinas, havia um cinto de couro, às vezes era uma haste flexível de um metal qualquer, aí prendia aqui nos tornozelos e de lado tinha uma lamparina. Essa lamparina de querosene, para a pessoa andar de noite, nos dois pés, e aquilo ia iluminando o caminho. Se você quer andar seguro nesse mundo, para não tropeçar em nenhuma pedra, não cair em nenhuma armadilha, não cair em nenhum precipício, olha, só tem uma lâmpada que produz uma luz imensa, que faz você enxergar tudo. A palavra do nosso Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga louvado seja. Essa é segura. Não tem nenhuma dúvida. Vai iluminar e iluminar bem. Pode fazer a armadilha que fizer. Se a palavra é a lâmpada que gera luz na tua vida, você não cai em nenhuma armadilha desse mundo. Você vai sempre andar por caminhos seguros. Amém? Agora, se for buscar noutra palavra, palavra de falso profeta, e corrente, óleo, enxofre, e xexonoye, né? E não sei o que, aí você vai cair do cavalo. Aí vai cair em cada buraco, vai tropeçar em cada pedra, que vai se arrebentar tudo. Agora a palavra de Deus não, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Amém. A palavra, ela abençoa o teu casamento, ela abençoa a tua vida financeira, ela abençoa a tua saúde, a tua vida profissional, a educação dos teus filhos, tudo a palavra faz. É só você se apegar à palavra. Amém? E eu quero terminar em Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 35. O Senhor Jesus disse assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Olha, isso aqui é em relação a todas as áreas da vida, tanto na área espiritual, como na área profética, na área de família, na área de finança, em todas as áreas da ciência. Jesus disse: olha, pode passar os céus e a terra, mas aquilo que a minha palavra diz, não passará. Ninguém vai desmentir a minha palavra, ninguém vai dizer que a minha palavra está errada. A minha palavra é a máxima expressão da verdade. Jamais, nada nem ninguém vai invalidar a palavra do nosso grande Deus e Criador, o Senhor Jesus Cristo. Amém? Nada nem ninguém vai invalidar. Então abrace a palavra, creia na palavra, aposte toda a tua vida nesta palavra, que você tem um retorno garantido, absolutamente garantido. Confie no que Deus fala, confie nas promessas de Deus, confie naquilo que Deus determina, faça aquilo que Deus manda. Você vai se dar muito bem e Deus vai abençoar você sobremaneira, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus, para a glória do grande Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Vamos ficar de pé agora todos. Fique de pé. Feche os teus olhos. Eleve o teu pensamento ao alto. Eleve o teu pensamento a Deus nesta hora.